Olá pessoal, estamos aqui na Unimed Londrina. Meu nome é Omar Tarra, sou médico radiologista, presidente da Unimed Londrina e estamos iniciando o Facebook Alive, que é uma iniciativa que a Unimed tem tido nos últimos meses com o calendário saúde. Já tivemos aqui várias discussões de temas importantes da questão de saúde, já falamos aqui sobre o câncer, já falamos sobre várias coisas. E hoje o tema desse mês de maio é o tabagismo, que é uma das pragas que nós ainda temos aqui no país. Nós temos ainda uma epidemia de tabagismo que assola a nossa população. Ela vem diminuindo nos últimos anos, segundo as pesquisas, vem reduzindo o número de tabagistas. Mesmo assim, tem ocorrido um aumento preocupante do tabagismo, principalmente nas populações mais jovens. Nós estamos recebendo hoje aqui a doutora Yulia Sessak, que é psicóloga, responsável pelo grupo de tabagismo da Unimed. Seja bem-vinda, Yulia. Muito obrigado por ter vindo aqui, né, aceitado o nosso convite. E a doutora Yulia, ela trabalha muito com essa questão do antitabagismo e é a coordenadora dos nossos grupos antitabagistas na nossa clínica multiprofissional. Importante vocês saberem, nós temos aqui em Londrina uma clínica multiprofissional que tem psicólogos, tem fonoaudiólogos, tem vários profissionais. E lá nós temos alguns grupos de trabalho para essas patologias, essas doenças mais populacionais. E um dos grupos mais bem-sucedidos é o grupo antitabagista. Então, Yulia, fala um pouco sobre esse grupo, como funciona, como tem funcionado, né, para entrar no grupo, como que é, né? Por favor, fala um pouco sobre a dinâmica do grupo. Claro, o nosso programa de cessação de tabagismo é muito bem estruturado. Então, nós temos uma equipe multiprofissional, tem eu de psicóloga, temos uma assistente social, uma nutricionista e uma enfermeira. Então, a gente atende o indivíduo como um todo. O cliente Unimed Londrina que tiver o desejo de parar de fumar, é só ligar para a gente no telefone 3375-6016 e a gente vai agendar uma avaliação inicial. Bem simples, é uma conversa mesmo, um de nós da equipe que vai atender o cliente, para conhecer um pouquinho melhor sobre ele, os seus hábitos, explicar com calma todo o passo a passo do nosso programa, tirar dúvidas, uma conversa bem tranquila mesmo, sem compromisso, até que, não sei se eu tenho certeza, vai lá, conversa, né, com a gente, conhece o programa, sem compromisso, e aí caso a pessoa queira participar, o nosso programa tem o total de acompanhamento de 1 ano. O mais intenso são os 3 primeiros meses, onde os acompanhamentos vão ser semanais em grupo, onde nós vamos trabalhar para a pessoa parar de fumar. Nós sempre trabalhamos em conjunto, não é nada imposto, né? Porque já é uma coisa muito difícil. Sim. Parar de fumar é uma missão muito complexa. Então, vir com mais uma cobrança, imposição, não é o caminho. Com certeza. O ideal é nós pensarmos juntos. No nosso grupo é bem individualizado. Nós não temos um passo a passo que cada um vai ter que seguir, né? Nós conhecemos cada um na sua individualidade, como que é a sua rotina, seus gostos e pensamos, é sempre um acordo, né, entre as partes do que a pessoa vai querer fazer, que estratégia ela quer utilizar naquele momento, né? O grupo em si ajuda muito como suporte, como fonte de incentivo, às vezes com outras ideias, outras estratégias. Um ajuda o outro, né? Ajuda, faz muita diferença. Assim, é um diferencial o apoio do grupo. Muitos deles relatam, né, que sem o apoio um do outro não daria certo. Apesar de ter muita resistência no começo, muitas pessoas falam, mas tem que participar de grupo? Porque a princípio não é uma ideia que agrada. Sim. Mas é um grupo muito tranquilo, assim. Ninguém tem que expor nada que não queira, né? E o pessoal acolhe muito. Todo mundo está vivendo a mesma situação, as mesmas dificuldades, curte as mesmas vitórias. Cria um vínculo muito legal. Que às vezes quem não está vivendo aquilo não conhece, não entende. As pessoas de fora não entendem quem está parando de fumar passa, né? Então o grupo ajuda nesse sentido por 3 meses.
E aí depois a gente continua um acompanhamento mensal, que é a fase de manutenção, para evitar a recaída. Porque o primeiro ano sem o cigarro é onde pode ter a recaída, a chance é maior. Por conta de ser muitas situações novas, que às vezes a pessoa nunca viveu aquilo sem o cigarro junto. E que na hora que passar pela situação vai lembrar dele. Então, se ela tiver no acompanhamento, se manter fortalecida, após o primeiro ano, a chance de recaída cai muito. Sim. Então, por isso que o nosso tratamento é bem estruturadinho dessa forma, para garantir que o esforço da pessoa, o resultado que ela conseguiu, seja mantido. Tá certo. Me diz uma coisa, quantas pessoas tem no grupo e quais têm sido os resultados que vocês têm obtido com esse grupo, e a modalidade de tratamento, ela usa alguma medicação ou é só terapias? Como é que é o estilo de terapia do grupo, assim? A gente atende cerca de 200 clientes por ano, dá para atender mais, tem vaga nos grupos, né? Isso dividido ao longo do ano inteiro. E nós temos uma taxa muito boa, assim, é muito superior aos índices de outros programas, do SUS, que também é um programa bom, mas a gente consegue ter um resultado de cerca de 70%, 75% das pessoas. Nossa, bem alto, hein? Sim, e dessas que conseguiram parar de fumar, após 6 meses, poucas, cerca de 25%, 30% tiveram a recaída. Então, muitos mantêm. É um índice muito legal que a gente se orgulha muito, né? É fruto de um resultado. A Unimed investe muito para que isso aconteça, tanto que o nosso programa pode ter o custeio de medicação para os clientes, 3 tipos de medicamentos, né? Inclusive do Champix. Eu usava o Champix, né? Você está usando ainda, né? Ainda sim, é o mais utilizado no mundo, né? No Brasil não tanto por conta do valor. Mas como a Unimed dá essa ajuda de custo, né? Então, esse é um grande aliado para a cessação de tabagismo. Então, o cliente Unimed Londrina que tiver o desejo, procura, que a Unimed apoia, quer que todo mundo pare de fumar. Que bom saber disso. Olha, então você que está nos assistindo aqui no Facebook, a live da Unimed Londrina. Então nós estamos aqui com a entrevista, um bate-papo com a Yulia Sessac, que é psicóloga do nosso grupo antitabagista, e ela está falando uma coisa muito importante. Você que ainda é tabagista, ainda tem chance de deixar esse hábito. É muito difícil, não é fácil parar de fumar. Eu fui fumante muitos anos. Eu fumei durante uns 20, 30 anos e parei. E vou dizer uma coisa para vocês, a sensação de dar um depoimento pessoal, né? A sensação de parar de fumar, ela é muito boa. Ela é melhor do que a sensação de fumar, né? A vitória de ter vencido o vício, né? De ter vencido um hábito, vamos dizer, que traz tantos malefícios, né, doutora? Mas me diz uma coisa, o aspecto mais importante, você acha que é o aspecto físico, a dependência química, ou o aspecto emocional, psicológico? Como que se divide isso? Então, todos são muito importantes. Na verdade, são considerados 3 pontos: a dependência química, a dependência psicológica e o hábito também. E é muito comum a gente ouvir relatos de que o hábito é o mais difícil, o apego que eu tenho com o cigarro é o que está me atrapalhando mais do que a abstinência ou a dependência química, né? Porque a pessoa vai criando a rotina dela inteira em cima do cigarro. Os horários que ela tem de folga já é para o cigarro, ela cria assim, intervalos para poder ir fumar, lugares que ela vai que pode fumar, deixa de frequentar outros lugares que não pode. Então, a hora que ela vê, a rotina dela inteira está em cima do cigarro. E muitas pessoas que iniciaram o vício muito cedo, muitas das situações da rotina de hoje em dia não viveram sem o cigarro. Às vezes nunca foram trabalhar sem o cigarro, nunca viajaram dirigindo sem o cigarro. Então, nesses momentos, ela nem se imagina fazendo essas situações sem. Por isso que é muito importante o diferencial de um acompanhamento multiprofissional e não apenas o medicamento, porque o medicamento ajuda na parte da dependência química mesmo, né? E isso já é uma grande vantagem, porque algumas pessoas têm uma dependência química muito forte que sem medicamento vai ser muito sofrido parar de fumar. É difícil, né? Às vezes precisa sim.
mas tem que ser levado em consideração esses outros aspectos, a rotina e o apego emocional. Às vezes a pessoa nem se imagina passando num momento de dificuldade sem o cigarro. Ah, quando eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que fumar para as ideias virem. A muleta, né? É uma muleta. De apoio, né? E é difícil, às vezes, tirar essa muleta se ela não se estruturar de outra forma, né? Se não tiver outros apoios. Fica muito difícil. Então, buscando outras alternativas, ela vê que o cigarro não é a única fonte de suporte, percebe que ele não é uma boa fonte de suporte mesmo, que existem outras muito melhores, aí o cigarro perde a importância e fica mais fácil desapegar dele. Com certeza. É que nós não estamos tratando disso aqui hoje, mas é importante a gente lembrar que o cigarro é fonte de uma série de patologias muito graves. Praticamente hoje, as principais patologias que nós temos na nossa sociedade são desencadeadas pelo cigarro ou pelo envelhecimento, né? Então, se você tirar o cigarro, fica só o envelhecimento, né? Mas os distúrbios cardiovasculares, os entupimentos das veias, arterioscleroses, doenças pulmonares, diversos tipos de cânceres, câncer de língua, câncer de boca, câncer de esôfago, câncer de pulmão, câncer intestinal, quer dizer, eu acho que é câncer de próstata, né? Sim. Eu acho que são poucos cânceres que não tenham alguma relação com o uso do tabagismo, né, Yúlia? Muitas poucas doenças no geral, né? A maioria, o cigarro é um fator agravante. E ele é a maior maior fonte de mortes evitáveis do mundo, né? Então, mortes que poderiam não acontecer. Ele é a maior causa dessas que poderiam ser evitadas. É interessante isso. O que você pode falar assim para quem está nos assistindo, mesmo para quem não vamos dizer, cliente da Unimed? Eu acho que a maioria que está aqui deve ser cliente da Unimed, mas vamos supor, qual a orientação que você possa dar para as pessoas para elas deixarem de fumar, mesmo sem frequentar o grupo? Tem alguma orientação geral assim? Tem, sim. O primeiro passo é a pessoa analisar o seu hábito, né? Ela tem que se conhecer um pouquinho, entender a sua rotina, de que forma que o cigarro está nela. Então, quantos cigarros eu fumo, em que momento que eu fumo mais, que momentos que talvez um cigarro que poderia ser evitado, que não é tão necessário. Ela entender um pouquinho mais da sua dependência, para aí sim buscar estratégias. Então, às vezes a pessoa acha melhor marcar uma estratégia da parada abrupta, que é marcar o dia D e depois daquele dia não fuma mais. Morte súbita. Morte súbita, dá um checkmate. Mas é o mais difícil, né? É o mais difícil. Tem pessoas que se sentem mais à vontade assim, porque não fica sofrendo com antecedência, vai do gosto de cada um. A maioria prefere a parada gradual, que é ir reduzindo aos poucos o número de cigarros ou cada vez adiando o horário do primeiro cigarro. São estratégias que qualquer um pode tentar em casa e o importante é sempre saber que se uma não der certo, tenta de novo, sim, muda alguma coisinha, né? Então, às vezes a pessoa não quer fazer o acompanhamento, quer tentar primeiro em casa, isso é muito bom, porque ela vai ir conhecendo um pouquinho mais sobre o seu hábito. Se por acaso a pessoa não for cliente Unimed, pode procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa. O SUS também tem as unidades básicas, né? Eles têm programa, né? Tem, com até custeio de medicamentos também, com equipe multiprofissional. Então, eles também dão esse suporte, né? E quem tiver Unimed, procura, que a gente pode ajudar a pensar juntos também, contribuir com informações, buscar informações. Então, até em casa a pessoa pode buscar na internet, sempre buscando fontes confiáveis, né? Sim. Mas informações e ir testando mesmo, se conhecendo, vendo como que é seu hábito, fazendo ajuste, mudar a rotina, ajuda muito para ir cessando com o tabagismo. Alterações na rotina, assim, ajuda bastante mesmo. Ela mudar um pouquinho a ordem, que a gente tem um costume de ter uma rotina cronometrada, né? Ainda mais no dia a dia. Então, já tem assim, já acorda, vai no banheiro, escova dente, vai fazer o café, toma café, daí sabe. Aí vem o cigarro. Tomou o café, vem o cigarro. Vem o cigarro. Então, a pessoa fazer alguma alteração. Ah, deixa para comer uma fruta no caminho do trabalho. Já cortou aquele horário, né?
Ou não, já acorda, vai direto pro banho, sai do banho, ou troca, né? Vai comer antes do banho. É só mudar a ordem que faz as coisas, já dá tem coisas mudando aqui na minha rotina. Então facilita para ir quebrando essa rotina com o cigarro. Que bom, eu acho que essas dicas são muito boas. Então, fica essa observação importante. Nós que estamos todos os dias batalhando muito em busca de uma saúde melhor, então um dos pontos fundamentais é essa luta contra o cigarro, que eu acho que é uma das causas evitáveis mais prevalentes no mundo hoje, né? Fica esse recado da Unimed Londrina. Muito obrigado, Yúlia. Foi um prazer falar contigo. Eu que agradeço o convite e quem quiser pode procurar a gente tira dúvidas, estamos disponíveis para conversar, para o que for preciso, né? Tá ótimo. Obrigado a vocês que nos acompanharam e até o próximo Facebook, a live da Unimed Londrina.